Fala pessoal, mais um diário de leitura. Esse é um vídeo para atualizar um pouco vocês sobre o que eu estou lendo e, de certa forma, também manter a frequência aqui no canal, que é importante para os números, sendo bem honesto com vocês. Eu tenho lido bastante coisa diferente ultimamente, até porque eu tenho ido bastante a sebos também e encontrado alguns bons livros. Um até que me surpreendeu, vou pegar aqui para vocês, é esse aqui, ó. É um livro que eu já postei no Instagram, ele se chama Die Treuhandler, né? Wie Helden und Halunken die DDR verkauften, do Michael Hughes. É um livro jornalístico sobre a dissolução da Alemanha Oriental e ele traz uma perspectiva legal porque ele fala um pouco da forma como os bens do Estado alemão oriental foram privatizados. E ele trata um pouco desse processo da transição de uma economia planificada para uma economia de mercado. É um livro escrito por um jornalista, mas que traz muitos detalhes para quem gosta de direito societário, para quem gosta de escândalos de corrupção, dessa história do combate à corrupção. Também é um livro legal. Traz uma abordagem bem envolvente, tem uma escrita muito envolvente. Eu confesso que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para ler esse livro. Ele é escrito no alemão, não é tão difícil, mas ele tem muitas palavras específicas, principalmente de direito societário, de questões de administração. E o autor escreve de uma forma mais voltada mesmo para um público nativo de língua alemã. Então, às vezes, é um livro com o qual eu tenho certa dificuldade. Não é que eu não consiga ler, eu consigo, mas não é uma leitura tão fluida. Acho que por conta de o estilo ser um pouco diferente. Mas é um livro que eu confesso que me cativou desde a primeira página. Ele tem uma escrita bem romanceada, bem naquele estilo mesmo de reportagem. O autor trata desse tema com bastante imparcialidade. Eu achava que ia ser um livro mais contrário ao Ocidente, mas na verdade ele critica bastante a Alemanha Oriental, critica bastante os burocratas do governo comunista e mostra que essas pessoas do dia para a noite viraram milionárias, como elas venderam o Estado, como elas muitas vezes se valiam do dinheiro que vinha da Alemanha Ocidental para se enriquecer, para desviar dinheiro, e do quanto essas pessoas lucraram, por exemplo, com o tráfico de obras de arte, com, com a especulação desse dinheiro para valorizá-lo. Então é um livro de denúncia que mostra como esse processo gerou uma fratura na sociedade alemã, que ainda hoje se faz sentir. Basta pensar que a Alemanha Oriental ainda hoje tem índices de desenvolvimento humano menores do que a Alemanha Ocidental. E trazendo um aspecto do futebol, já que nós viemos de uma Copa do Mundo, nenhum time da Alemanha Oriental nos últimos anos ganhou a Bundesliga. Só o Bayern de Munique. E você vê que nenhum dos times da Alemanha Oriental, tirando talvez o RB Leipzig, tem um papel de destaque. Ultimamente houve o União Berlim, mas também não foi um time que se estabeleceu tanto. É um time que não teve essa repercussão toda. Inclusive você vê que não existem muitos times de Berlim na Bundesliga. Que também é um reflexo desse processo da divisão da Alemanha, da reunificação e das desigualdades que isso criou. E de como esse processo de reunificação também foi um processo apressado. Muita gente acreditava na época, e o livro retrata bem essa mudança, que esse processo deveria ter sido mais lento. Mas graças à dissolução da Cortina de Ferro, graças à queda da União Soviética, graças às revoluções brancas que aconteceram nos outros países, esse processo teve de ser acelerado, porque a política não teve a mesma paciência da economia. A política não teve essa mesma paciência e se precipitou sobre o processo econômico e gerou essas desigualdades também. E mostrou como essas empresas que havia na Alemanha Oriental viviam numa economia artificial, porque elas logo foram liquidadas, elas não eram capazes de competir com as empresas da Alemanha Ocidental. E do quanto esses cidadãos, eles não eram capacitados, do quanto eles tiveram dificuldade também de se adaptar, porque muitos ficaram sem emprego, e do quanto eles sofreram por conta dessa mudança rápida de um regime planificado, em que havia, sim, estabilidade, bem ou mal, para um regime em que as coisas são instáveis e que praticamente quase nada é garantido. E os cidadãos sofreram nessa mudança. Então é um livro
muito legal. Confesso que eu não tava botando fé. Eu comprei mais porque tava em alemão, vi no sebo. Pensei, vou levar. Mas tem me surpreendido. Eu gostei de Toy Handler. Talvez eu traga aqui no canal. É um livro que vale a pena. Outra obra que eu tô lendo também é o Lições sobre Spinoza, do Ferdinand Alquier. Na sequência do Lições sobre Descartes, cujo vídeo eu já postei aqui no canal. Esse é o compilado de dois cursos que o Alquier ministrou na Sorbonne, que é o... acho que é Natureza e Verdade em Spinoza. É Natureza e Verdade na Filosofia de Spinoza, Servidão e Liberdade segundo Spinoza. É o nome dos dois cursos. Olhei aqui no Kindle. E o Alckmin ministrou esses dois cursos, eles foram transcritos e viraram um livro com lições sobre Spinoza. É um excelente livro. Confesso que eu também venho tendo alguma dificuldade nele, mais do que no livro sobre Descartes. Eu diria que menos pela falta de clareza do Alquier, que pela própria dificuldade do texto de Spinoza, porque é um filósofo que tem um estilo muito próprio, um vocabulário muito próprio, e de fato requer do leitor certa adaptação, certo tempo para que ele se acostume com esse vocabulário. Mas tirando isso, tem sido uma boa leitura, uma boa experiência. Eu diria até para cotejar com o curso de Deleuze sobre Spinoza que eu assisti aqui no YouTube. Claro que eu depois quero ler também os cursos de Deleuze sobre Spinoza para relembrar de muita coisa. Mas é interessante ver a diferença de perspectiva entre os dois pensadores. Eu cheguei até a escrever no Twitter sobre isso, sobre essa diferença. E eu disse lá que o Alquier ele parecia enxergar Spinoza desde um ponto de vista mais frio mesmo, do professor, do teórico. Enquanto Deleuze, e talvez até em consonância, por exemplo, com a Marilena Chauí, que é uma estudiosa de Spinoza aqui no Brasil, enxergam Spinoza de uma forma mais existencial, porque Spinoza respondia a uma angústia que eles sentiam. Uma angústia diante da religião, diante de uma sociedade que impõe uma culpabilização sobre o indivíduo. E quando alguém assim se depara com a filosofia de Spinoza, existe um grau de alegria, um grau de contentamento grande. E essas pessoas, Deleuze e Mariana Chauí, parecem encarar Spinoza mais desse ponto de vista. E, em certo sentido, talvez entenderam melhor Spinoza do que o próprio Ferdinand Alquier, que confessava não ter compreendido bem a ética. É engraçado, porque logo no prefácio do livro é citado um trecho em que o Alquier fala que confessa não ter compreendido a ética. E de certa forma, dá para dizer que realmente ele não compreendeu, no sentido de que ele não estava inserido naquela proposta de Spinoza de encontrar um método de salvação do homem dentro do plano da imanência. Todo esse aspecto dá para dizer realmente que Alquier não entendeu Spinoza nesse aspecto. É claro que a explicação dele é boa, é uma forma de entender Spinoza inteligível. O Alquier tem um estilo bem de professor mesmo. Quando vocês lerem, vocês vão ver que é um autor muito claro, tem um vocabulário muito limpo, não é alguém muito preso a tecnicismos, tem uma explicação bastante fluida, mas o autor exige. E nesse caso você precisa sim se adaptar. Você precisa ter paciência com o texto, não é algo tão fácil. Então, lições sobre Spinoza, provavelmente vai ter vídeo aqui no canal também. Talvez eu não seja tão exaustivo porque é um livro longo, é um livro de 456 páginas, então eu vou abordar só alguns aspectos aqui no canal. Mas não percam, vai ser um vídeo muito bom, tenho certeza. Outro livro que eu também estou lendo, e esse foi mais por cima da minha cabeça, é o Situações, do Jean-Paul Sartre. Na verdade, Situações é uma série de textos, espaços que Sartre publicou ao longo da vida e foram reunidos em 10 volumes. 10 volumes de em torno de 300, 400 páginas, que tem esse nome de Situação, que dá o caráter de textos mais ocasionais, textos de circunstância, em que Sartre faz crítica literária, comenta sobre uma situação da época, escreve um prefácio a um livro. São textos dessa natureza que foram reunidos nessa coleção. E foi desse livro, Situações, que eu tirei o texto do último vídeo do canal, que é sobre a ideia de intencionalidade em Husserl. Foi uma boa iniciativa, eu confesso que tem sido uma experiência legal e que me permitiu também compreender um pouco do porquê Sartre fez tanto sucesso na época dele. Para nós que assistimos hoje, talvez não faça tanto sentido entender por que Sartre fez tanto sucesso. Mas quando você lê situações, você começa a entender o porquê ele foi tão popular.
você começa a entender o peso que Sartre teve na época dele e por que as pessoas paravam para ouvir o que ele tinha a dizer. Então, nesse sentido, tem sido uma leitura boa também. Embora muitos textos, às vezes, eu até leia de uma forma não tão atenciosa ou não tão, digamos assim, não tão devagar, porque são textos sobre livros, são opiniões de crítica literária que às vezes não tem tanto para me dizer naquele momento, já que às vezes eu não li o livro que é objeto do texto. Então eu confesso para vocês que é um exercício também de conhecer autores novos, que é importante. Autores que às vezes na nossa época não tem tanta popularidade, mas também é um exercício de ver um filósofo escrevendo sobre outros temas. E acaba que aqui ou ali você pesca algumas reflexões boas. Você pesca algumas citações legais. Então tem sido uma experiência boa também ler situações. Eu tenho aqui também outros livros do Sartre. É um autor que vai aparecer um pouco mais aqui no canal também. Outra obra que eu estou lendo para fazer vídeo aqui para o canal são os Diários da Presidência do FHC. Eu me comprometi a ler os quatro até o final do segundo turno, né? Até as eleições passarem e trazer vídeo aqui no canal. Eu confesso que eu comecei essa leitura um pouco receoso, de não gostar, de talvez me entediar lendo, mas eu fiquei surpreso, não é tão ruim assim, talvez porque sejam transcrições de falas do FHC, são relatos mesmo do dia a dia do presidente, e vez ou outra aparece também alguma reflexão digna de nota. Eu tenho até lido com cuidado de fazer anotações para ter material para gravar aqui, e tem sido uma experiência positiva para ver a forma como os conflitos vão surgindo e as rivalidades que existem entre os ministros também. Aparece a rivalidade do Serra com o Malan, os atritos do Pécio Arida com o Gustavo Franco. Você vê que aqueles personagens vão criando rivalidades entre si e o Fernando Henrique tem um papel de coordenar essas individualidades para que elas estejam de acordo uma com a outra e possam cooperar para o bom êxito do governo. Então, uma experiência legal. Eu acho que na época de eleição é uma leitura bem instrutiva, ainda que nós pessoalmente diverjamos das posições políticas do Fernando Henrique. Acho que é um documento digno de nota e que vai nos ajudar também a entender um pouco como funciona a política no Brasil, que é algo com o qual as pessoas às vezes não estão tão familiarizadas ou que elas não entendem bem porque possuem várias ilusões sobre o que é de fato o sistema político. Elas nutrem ilusões sobre a natureza do sistema político, nutrem ilusões sobre como funciona o ambiente de Brasília, e nada melhor que o relato de um presidente, de alguém que viveu isso na pele, para desfazer alguns equívocos. Outra leitura que eu venho fazendo é do Oliver Twist, do Charles Dickens. Eu devo dizer que foi uma leitura que vem me surpreendendo. Eu não acho que Dickens seja um primor da arte do romance. Acho que ele é muito retórico. Mas ele consegue cativar um pouco. Eu acho que ler Dickens é meio parecido com assistir uma novela da Globo, sabe? É um entretenimento honesto. Não acho que seja o suprassumo da arte, mas diverte. Diverte, entretém. Dá pra ser uma distração ali enquanto você toma um café, enquanto você come um bolo. É uma leitura legal, tá me entretendo. Não acho que Dickens seja um grande romancista, mas é uma leitura que entretém de certa forma. Claro que é uma leitura meio, não vou dizer chata, mas é uma leitura um pouco cansativa, talvez, quando você for ler mais livros, porque tem aquele tom de denúncia social. Tem aquele tom meio vagas arrombadas, né? Mostrando pessoas ruins que se acham por fazer o mínimo. Tem esse tom um pouco. Mas é uma leitura divertida. Eu acho que tem ainda uma certa graça, um certo humor. Porque você vê pessoas que se acham porque fazem o mínimo. Então, isso dá um certo toque retórico que agrada. Então, tem sido uma leitura até boa de Oliver Twist. É um entretenimento honesto, eu diria. E tem sido uma leitura legal. Eu vou retornar à biografia de Dostoiévski, que eu acabei parando, mas também estava gostando bastante. Acabei parando mais por conta do tempo. Quero retomar as obras do Mohan,
preciso, aliás, estou devendo a vocês uma resenha do Meia Morte, do Cinema Homem Imaginário e das Estrelas de Cinema. Vou gravar, quero gravar pelo menos até metade de agosto esses 3 vídeos. Vou parar para roteirizá-los e começar a leitura do Espírito do Tempo. Vou pegar aqui para vocês. Aqui, ó. O L'Esprit du Temps. Esse livro não tem na internet, então eu tive que comprar o exemplar físico dele. É uma excelente obra pioneira de Edgar Morin, falando sobre cultura de massas. Essa obra é de 62. Obra que ficou muito famosa, né? Obra que tornou Morin alguém popular na época. Eu confesso que essas obras mais antigas do Morin são muito boas. Acho até melhores para introduzi-lo do que as obras do Morin tardias. As obras do Morin tardias são boas, mas elas são mais uma explicitação política de uma obra que tem um fundo antropológico. E para você entender o fundo antropológico da obra do Edgar Morin, eu diria que é melhor você retornar às primeiras obras. No caso do Morin, a ordem cronológica tem um valor maior e dá um pouco a dimensão da grandeza do Morin, mais do que a leitura das obras políticas, embora elas sejam boas também. Mas eu acho que quando você volta lá para o Homem e a Morte, você tem uma noção melhor do que é o projeto Mooraniano e do que o Morin queria fazer de verdade. Você vê que o Morin tem esse desejo de conciliar biologia e sociologia com isso também permitir a elaboração de nova ética. E do quanto esse empreendimento é complicado porque ele exige um passeio por todas as ciências humanas e por toda a ciência da natureza também. Então, é uma obra importante, O Minha Morte, que eu quero trazer aqui no canal. Cinema Imaginário, excelente também. É uma obra que fala um pouco sobre o cinema e sobre a contradição que existe, porque a invenção do cinematógrafo foi uma medida voltada ao estudo científico, a uma possibilidade de entender o movimento, de capturar um pouco aquela ideia de Goethe, de permitir ver a metamorfose de uma planta para compreender um pouco da sua essência. Ao mesmo tempo, esse fim objetivo ele se converteu em uma apoteose da subjetividade, porque o cinema se transformou em uma arte que conseguiu ter um alcance social que nenhuma outra teve. E também de reintroduzir um elemento arcaico na sociedade, um elemento simbólico que andava perdido. Então o cinema teve esse caráter democrático e esse caráter arcaizante também. Ao mesmo tempo que era uma tecnologia de vanguarda, ela introduziu no homem um arcaísmo. E a ascensão das estrelas de cinema foi também uma consequência desse processo. Embora não fosse, e o Mohan defende isso no Lestat, algo necessário. Não era algo que precisava decorrer, mas foi algo que aconteceu. Muito também por esse despertar dos, dos cabeças da indústria cinematográfica, desse elemento arcaizante e da importância de construir uma mitologia em torno do cinema e da importância de construir essa figura da estrela como uma espécie de santo, de herói do nosso tempo. E do quanto essas figuras se tornaram realmente elementos não só românticos, mas elementos afetivos, elementos de aconselhamento, elementos de orientação na vida. É bem no sentido realmente de uma estrela com a qual você consegue se orientar no céu. Esse elemento também retornou na sociedade. E você vê que essas obras capturam bem o projeto moaniano, mais até do que, por exemplo, a Introdução ao Pensamento Complexo. São obras que mostram, de fato, o que é essa ascensão da cultura de massas e no quanto ela introduz também de elementos arcaizantes. E do quanto ela permite também, talvez, um retorno a certos aspectos que a ciência moderna deixou de lado, mas que tem uma grande importância. Então são obras fundamentais que serão também resenhadas aqui no canal. Outra obra que eu tô lendo é o Objectivity in Social Research, do Gunnar Myrdal. Esse é um texto curtinho, eu devo trazer em breve também. Confesso que só não trouxe porque eu encontrei um texto de uma autora, né, acho que é Bruna Frascola, sobre eugenia em Gunnar Myrdal, e eu quis pesquisar um pouco mais sobre o tema para trazer no vídeo. Então, o Objectivity in Social Research é um texto curto, tem 100 páginas, eu acho. Eu achei que conseguiria ler e trazer aqui para o canal cedo, mas eu acabei desistindo. Vou terminar de ler e vou também ir atrás dos conteúdos sobre eugenia, sobre Gunnar Myrdal, para fazer um vídeo completo também aqui pro canal.
Então, amigos, esse é o meu diário de leitura. É um vídeo bem despretensioso, mais para não deixar de publicar aqui no canal. Mas eu espero também trazer essas obras aqui para vocês. E se gostaram, comentem aqui embaixo. Se puderem também, se inscrevam, compartilhem, é, dê um like, é importante. E se quiserem para o nosso trabalho, podem fazê-lo pelo link do LivePix. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.